Em 79 morre meu primeiro irmão, em 89 morre meu segundo irmão e a família se desestrutura. E eu, aos 18, 19 anos, assumo a família inteira. Isso você já tinha vindo pra cá, Já e você já tava em tava, Castro e você Real, já, já. por exemplo, vocês vieram pra cá, foram viver do quê? Lá no Aí Ver o meu pai- Peso? Não, aí meu pai trouxe pra cá e começou a viver de fretes. Tá. Em 1982, em dezembro de 82, meu irmão, ele transportava verdura, comprava aqui com um japonês lá em Capanema, aqui na Ceasa, e levava para Capanema para o mercado central. E também botava uma gaiola de gado para transportar gado. Aqui ali em Capanema tinha muita questão de gado, essas coisas. E meu pai pegava tipo garrafas velhas, fazia e levava para o Nordeste para envasar cachaça. Tá. Então pegava, aqui tinha muita garrafa. E uma certa vez o meu irmão foi abordado por um aceizeiro dizendo o seguinte: eu queria fretar seu carro. E era para transportar açaí, era todo dia. Aquilo era maravilhoso, porque todo dia. Sim. Então estou falando de fim de ano de 82. Em novembro, dezembro, mais ou menos de 82. Então estou falando de 41 anos atrás, mais ou menos, né? E aí o que acontece? Ele liga para meu pai e diz: olha, vem para cá rápido, que chegou um frete que é todo dia, e eu tenho da segunda e tenho os dias que meu pai veio as carreiras para cá, continuou fazendo frete. E um belo dia, eu lembro, meu pai chega do Ver o Peso, estaciona um pouco assim funcionando, e acho que era tipo um sábado, por aí assim, e eu lembro que na época era como ele era chamado, Nego Cício, disse: seu Antônio, eu queria lhe dizer que não preciso mais dos seus serviços. Aí ele disse: mas por quê? Ele disse: porque eu malmente estou tirando o frete. E meu pai disse: o que para você não é nada, para mim é tudo. Você poderia me deixar eu continuar comprando e vendendo para eu só tirar o frete? E ele deixou, e meu pai passou uns 15 dias ainda tirando o frete. E eu comecei a ir com ele para Ver o Peso, porque ele não estava mais sendo só um motorista, tinha que comprar e vender. A gente vivia no Ver o Peso, aquele negócio lá. E meu pai nunca mais deixou de ser açaizeiro. Foi nominado de Paraíba do Açaí. E obviamente eu tinha que estudar, mudei meu estudo, por exemplo, para a noite. Então, como é que ficava mais ou menos minha vida nesse sentido? Eu estudava à noite. Meu pai chegava mais ou menos com o caminhão por volta de 10 horas da noite, então eu tirava, trocava de roupa, vinha para cá, a gente vendia para o Ver o Peso, obviamente que não era todo ano, isso era só no período de safra. E aí a gente chegava de volta por volta de 9 horas da manhã, mais ou menos, 10 horas da manhã, 9h30 e tal, dormia até um pouco da tarde, acordava, estudava o resto, ia para aula e virava o ciclo para colocar. Então o que tinha? O que tinha na premissa é que para mim o estudo era a saída. Minha família não tinha estudo. O que era que eu queria que a minha família fizesse? Estudasse. E eu fiz um esforço muito grande de fazer com que minha irmã fizesse nível superior, estudasse, meus sobrinhos. Então, naquela época, eu com 18, 19 anos, já assumi toda a família e virei assim meu imperadorzinho, porque eu dizia o seguinte: vai estudar. E eu botava nota, e se não tirasse menos nota do que tal nota, apanhava. E apanhava bolinho mesmo na época e tal. E se não fizer isso, se não fizer aquilo, se não fizer isso, se não fizer aquilo. E você já tinha um negócio? Não, ainda tinha um negócio de estar para frete. Ainda estava nesse... Estava ainda nisso, então 19 anos mais ou menos. Até que um certo dia, existe um fenômeno aqui na Feira do Açaí chamado tampa. O que é tampa? É excesso de oferta. Então tem muito açaí no Ver o Peso e não tem tanta gente para comprar. Então é tampa, você tem que jogar açaí fora. E um dia, lá pelo ano de 1995, 6 mais ou menos, meu pai teve uma grande tampa, e meu pai era muito atrevido, comprava muito açaí e ia jogar fora. E a gente se une, a família pegou as baiucas de açaí, eu sustentei minha faculdade com baiuca de açaí, todo mundo com baiuca. Nós reunimos e resolvemos passar um dia inteiro processando açaí. E nós botamos para congelar na Gelar. Eu acho que na época tinha nascido na Dolemos, uma coisa chamada Gelar. Sim. E ali começou um sonho de montar uma empresa. Gente. Que era o das polpas, né? Que era a polpa. Mas ali começou ali.
E quando a gente se estrutura, porque começa a coisa muito informal, eu passo em um concurso público em 93. Isso já como contador, como Contador. Como contador. Em 93. Tá. Eu passei no vestibular em 88, me formei em 91. Aí fui convidado pelo curso Morgado, que na época era, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que Sim. Morgado era famosíssimo. Sim. Eu fui ser professor num concurso que era para o Tribunal de Contas do Estado. E como é que eu fui? Eu, muito amigo da Carol, a Carol Lobato, uma amicíssima que eu tenho até hoje, mas a gente não tem mais contato porque ela está morando fora daqui. Ela era a sobrinha do Morgado e faltou um professor de contabilidade para lá. Eu tinha dado aula para freira em Castanhal, porque eu sofri um acidente e eu fui lá para dar aula de contabilidade para a feira, e eu acho muito engraçado, e vale a pena até contar isso, que elas estavam reprovadas e eu não estava conseguindo ensinar para ela a diferença de receita e despesa. E custo, eu não sabia isso. Não, mas vem cá, se você compra isso aqui por 100, isso aqui é o custo. Se você vende por 150, isso é a receita. A diferença entre eles é o lucro. Falando uma coisa mais ou menos assim, não entendeu. E eu parei aquele momento assim, meio, eu estava acidentado, assim, eu disse, Pai Celestial, me ajuda. Aí eu olhei para eles, o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, não, eu estou num convento. Eu disse, está certo. Convite, você dá um convite para quê? Porque eu acredito nas graças de Deus. Eu disse, e você se sente sacrificada por estar aqui? Ele disse, sente. Pô, teu sacrifício é a despesa, a graça de Deus é a receita. Você entende? Gente! Maravilhoso. Sensacional. Entendi. E É porque, na verdade, você vai para a realidade da pessoa, né? 9,5 e a outra tirou 8. Que legal! Eu fiquei assim. A realidade eu fui convidado a Carol foi convidada para dar aula no curso Morgado. E na época eu teria sido condecorado como o aluno destaque do curso de Ciências Contábeis. Ele disse, olha, eu não vou dar aula, tio, mas eu tenho uma pessoa que daria. E eu comecei a dar aula no Morgado. E lá no meio uma pessoa que era minha aluna disse o seguinte, por que tu não faz o concurso? Eu disse, mas não seria antiético? Claro que não. Aí eu comecei a ser professor e aluno do Morgado. Fiz o concurso, passei no Tribunal de Contas do Estado, em primeiro lugar, e comecei isso. E o que acontece? Eu era contador de algumas empresas e eu vivia com 2 salários mínimos. Teve uma feira que eu pedi o meu pai para que ficasse com os domingos da feira. E aí a gente ganhou, eu e minha irmã Irismar, nós ganhamos um dinheiro que eu comprei um apartamento na Natália Lins. Sim. Natália Lins. E eu precisava de um salário mínimo, na época era R$60, que era $60, R$1, $1 na época. $60 para pagar uma prestação e a outra era para eu viver. Eu vivia isso, então eu fazia Focado, total. Pegava um focado, salário para pagar. Focado. E aí eu fui para o Morgado, continuei ganhando um pouco mais que isso, mas o resto eu guardava. R$60 para pagar, R$60 para viver. E eu passei no Tribunal de Contas do Estado e comecei a ganhar R$1.800. Quer dizer, eu saí... Nossa! Eu saí... saíste de um salário para... Eu saí de 2 salários mínimos para 30 salários mínimos. Quantos salários eu comecei a gastar? 2. E botava 28 na mão da família. Tu entregava. tudo. Na mão da família, para negociar um açaí, ficar com açaí para viver, para tudo mais, e dizendo o seguinte, mas você vai ter que estudar, e botavam todos só para estudar, para estudar. Então a ideia não era montar um negócio, eu acreditava que as coisas eram sempre pelo estudo. E as coisas foram surgindo, não, eu quero que cada um se forme. Eu me formei com a Baiuca, eu quero que cada um se forme, montei um negócio e tal. E chegou um momento em que o valor que começou o Rio de Janeiro explodiu com açaí e começou algumas fábricas daqui vender e algumas fábricas pegaram um calote. E aí, com base nisso, nós começamos a arrendar algumas fábricas de alguém para pagar a conta e depois viramos sócios, tanto é que a gente era chamado Os Sem Fábrica. Gente. Era chamado Os Sem Fábrica. Até que chegou um momento que a gente tinha que montar a empresa. Isso já estou falando 99. Já profissionalizar, já precisou profissionalizar 2000, um pouco mais. Montar a empresa, e disse, vamos montar a empresa. A gente vivia de uma coisa arrendada, vamos montar a empresa. E que nome é? São Pedro.